A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jorge de Jesus, estou aqui nessa tarde, nesse momento, nessa noite, a hora que você ver esse vídeo, para lhe trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Amém? Antes de mais nada, eu quero lhe pedir que acesse o nosso canal lá no YouTube, #Voltando para Casa Pastor Jorge, tudo junto, minúsculo, amém? Lá tem outros vídeos, lá tem outras palavras de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se gostou, dá um like lá e também, se gostou ainda mais, se inscreva no canal e passe para outras pessoas, para que outros sejam edificados com a santa e inerrante palavra de Deus. Amém? Antes de mais nada, vamos ler um texto bíblico, porque eu creio que Deus, pela sua graça, com a presença do Espírito Santo, vai nos iluminar neste momento. Amém? A palavra de Deus para nós está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Vamos orar antes, em nome do Senhor? Pai amado, Deus querido, Senhor dos Exércitos, estamos aqui, Deus, na Tua presença para mais um momento, sermos, pela graça, pelo favor, pela misericórdia do Senhor, instrumento de Deus neste momento para trazer uma mensagem. Que o Senhor Jesus nos ilumine, tudo para Deus, toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração para Ele, e por Ele são feitas todas as coisas, somente por Ele. Amém, queridos? A Bíblia diz que nada podemos se não for pelo Senhor. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Querido, nós acabamos de ler um texto do livro de Apocalipse, livro de João, Revelação, não é? O penúltimo versículo, o último, ele encerra dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amados, nós acabamos de ver aqui que no meio, logo depois, quando ele fala a respeito de sem demora venho, usando a palavra de Deus, não é? O próprio Jesus falando, ele diz assim: amém. E quem fala isso é João. João diz amém. Eu peguei essa palavra amém, não é? Por que eu peguei essa palavra amém? Porque nesta tarde me chamou a atenção, não é? Quando eu recebi uma mensagem de um amigo, pedindo, um pastor amigo, pedindo um apoio, não é? Para compra de uma plataforma, para compra de um estudo, um trabalho lá que ele está fazendo numa igreja. E eu disse para ele que primeiro eu teria data, não é? Dia e data para estar enviando a minha oferta. Não é verdade? A minha filha também se animou e disse que também estaria enviando uma oferta para esse projeto, para esse plano dele lá, que é da igreja, que é uma obra ministerial. Não é verdade? A gente ajudando nesse trabalho dele lá. É o pastor Herbert. Então, eu mandei aqui, eu digo: ó, Herbert, eu vou reproduzir aqui no meu WhatsApp para outras pessoas. E me chamou a atenção que muitas pessoas colocaram lá amém, amém, amém e amém. E o que me deixou assim um pouco preocupado é que o significado de amém. Não é? Outros colocaram uma mãozinha. E eu aprendi, não sei se eu estou errado, que essa mãozinha significa quando você entra no ringue e quando você sai do ringue. É um sinal de reverência para os lutadores, não é? Ou então para o chinês, não é verdade? Para os chinos, para os japoneses, que eles fazem assim, esse sinal de reverência, um para com os outros. E eles colocaram essa mãozinha lá. Outros colocaram a palavra amém. E eu disse: meu Deus, eles não me responderam nada, né? Não disseram: pastor, a gente vai ajudar ou não vai ajudar, a gente vai contribuir ou não vai contribuir, porque é uma liberdade que você tem. E, de repente, não mais do que de repente, me veio ao coração esta palavra desta tarde
para mim e para a sua vida. E eu fui pesquisar, sem muita demora, eu fui pesquisar o que é que significa o termo amém, não é? No hebraico, para mim e para você. Primeiro, o que me chama a atenção é que é um termo em hebraico utilizado para afirmar ou aderir a alguma coisa, ou seja, você afirma que está de acordo com aquela coisa e também você adere àquele plano, àquele projeto, não é? Então, quando você diz amém, você está afirmando algo, dizendo assim seja. E na pesquisa que eu fiz também significa certamente, verdadeiramente, né? E tem muito significado, mas fechando mesmo, fica nisso. Mas também eu fiz uma pesquisa e esta palavra, ela vai aparecer lá no livro de Números, lá no livro de Deuteronômio, tá certo? Mas a gente chega lá daqui a pouco. Mas na pesquisa que eu fiz, essa palavra amém era uma expressão de aprovação ou submissão à palavra de Deus. Quer dizer, o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas relativizam muito a palavra amém, sem saber o significado dessa palavra. Por exemplo, você convida a pessoa para ir na igreja, a pessoa diz amém, ou seja, ela não respondeu se vai à igreja ou não vai à igreja, não é? Você diz assim, ó, estou passando na sua casa, a pessoa diz amém, quer dizer, certamente ou verdadeiramente você está passando na minha casa, mas você não diz, olha, venha, eu estou aqui para lhe receber, olha, não venha que eu vou sair, quer dizer, não há um diálogo, não é? O que me chama a atenção é que, com o passar do tempo, a gente pegou essa palavra amém para sair fora de alguns assuntos, para despachar logo quem está ali apurrinhando no WhatsApp, ou então quem está mandando uma mensagem. Quer dizer, você nem vê a mensagem direto, às vezes eu mando até mensagem, não é? Link do canal do YouTube, e as pessoas botam amém. Quer dizer, ele não me diz se gostou da mensagem, se não gostou, se não entrou lá no canal, se não entrou, mas ele simplesmente diz amém. E eu fui buscar mais o que significa essa palavra. Essa palavra amém é um vocábulo, não é? É um vocábulo derivado de uma raiz do hebraico que significa ser estabelecido. Ou seja, é algo que vai acontecer. Amém? É algo que você vai fazer. É algo que você concorda. Deu para entender? E também podemos observar, que o povo de Israel dizia amém para cada uma das 12 maldições. Não é? Isso também estabelecia um padrão bíblico de utilização do termo amém em nossa adoração coletiva, ou seja, quando nós estamos todos juntos, nós dizemos amém, glória a Deus, aleluia, não é? Então, no momento da adoração coletiva, é comum também dizermos amém. Mas o povo de Israel dizia amém para as 12 maldições proferidas no Monte Ebal. Agora tem algo mais. Algumas vezes, notamos que as pessoas estão falando essa palavra levianamente, sem o termo, não é? Sem o significado e sem a importância que essa palavra tem. Por quê? Essa palavra, ela indica uma declaração formal de concordância com que o Deus vivo, o Espírito Santo, Jesus, que está aqui hoje conosco, fala. Amém? Então, é algo muito sério a palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, senão o tempo vai passando e a gente falando amém, sem saber, sem entender e sem ter noção do que estamos falando e também do que estamos fazendo. Não é verdade? A gente tem que tomar muito cuidado. Como eu disse, essa palavra, ela aparece pela primeira vez lá em Deuteronômio 28, quando o Senhor está tão somente, quando Moisés promulga as maldições que seria para os desobedientes da palavra de Deus. Então, ela é promulgada, ela é falada, ela é declarada 12 vezes, que termina com o termo. E todos diziam
amém. Ou seja, todos concordavam, todos estavam de comum acordo que aquelas maldições sobre a vida deles, se eles não obedecessem ao Senhor, seriam estabelecidos na sua vida, na sua família e na sua nação. Então todos diziam amém, estavam de acordo, está estabelecido, é palavra de Deus. E eu e você temos que tomar muito cuidado quando formos dizer amém para alguma coisa. Seja para um pedido, seja para um apoio, seja para uma conversa formal dentro da igreja ou fora dela, mas o amém, ele é algo muito mais do que a gente, apenas uma palavra frívola que sai da nossa boca de repente e que a gente não tem um mínimo de reverência a esta palavra. Só para lhe ajudar, Jonas também disse amém para Deus. Deus chamou Jonas, pagou-lhe uma missão, dizendo: Jonas, olha, tu vai à cidade de Nínive e leva a palavra de Deus para aquele povo, porque tem gente lá que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. É um povo que não me conhece, não é? A capital da Síria, Nínive. E qual é o resultado? Jonas disse: amém, Senhor. E Jonas foi para Nínive? Não. A Bíblia diz que Jonas fugiu para Tarsis, ou para Tarsis, como você queira falar, não é? Jonas saiu de Jope, que hoje é Tel Aviv, ali fica naquele mesmo lugar, onde nasceu o pastor Benihim, e foi tão somente para outro lugar. Quer dizer, ele disse amém, mas não cumpriu com a palavra, mas não cumpriu com aquilo que falou. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente fica dizendo amém que vai fazer alguma coisa e na verdade nós não fazemos nada. E isso é perigoso porque a gente acaba não falando a verdade. E não falar a verdade, para nós, seja crente ou não, seja a religião que for, o ser humano qualquer, e nós acabamos desagradando a Deus. Amém? A Bíblia diz em Provérbio que a segunda coisa que Deus detesta é a mentira. Por quê? Quando você fala uma coisa que você não vai fazer, você acaba mentindo, você acaba faltando com a verdade. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado, queridos irmãos, para a gente não viver de aparência, né? Ou seja, a gente às vezes solta um amém lá e às vezes é apenas uma aparência. Ou seja, eu estou concordando, isso está estabelecido, verdadeiramente isso eu vou fazer, ou vai acontecer, e a gente acaba faltando com a verdade diante de Deus. Deus sempre reagiu contra vivermos de aparência. Jesus, quando esteve aqui, ele bateu fortemente nos sepulcros caiados, não é? Que por fora era bonito, com suas roupas, suas vestimentas talares, não é? Mas por dentro eram sepulcros caiados. Eles não tinham fé, não acreditavam em Deus, mentia, oprimia o povo. Então, Jesus não gosta, Deus não gosta, o Espírito Santo se entristece quando a gente falta com a palavra. Primeiro para Deus e primeiro para com os homens. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Viver de aparência é um problema. A Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 e 27, eu vou ler com você, tá? 1 Reis 25 e 27. Eu vou ser rápido, eu não vou ler. O que aconteceu foi o seguinte: Sisaque, rei do Egito, subiu contra o reino de Judá. E quem era o rei nesse momento? Era Roboão, filho de Salomão. Salomão já tinha morrido, Roboão assumiu o reinado. E o que foi que aconteceu? Tão somente ele subiu contra o reino de Judá, que a capital era Jerusalém, e entrou na casa do Senhor, e lá ele roubou, tirou, arrancou, levou os escudos de ouro da casa de Deus e dos soldados que lá ficavam, não é verdade? E o que foi que aconteceu? Roboão, para maquiar, para manter a aparência, pegou escudo de bronze e botou no lugar de escudo de ouro. Isso é um problema, entendeu? Aparência é um problema. Evite viver de aparência. A Bíblia diz que nós, homens e mulheres de Deus, nós temos que
ser aquilo que falamos, aquilo que pregamos. A prática tem que andar junto com o discurso, porque senão é um perigo. Amém? Não é só para o homem de Deus, mas para o homem ímpio também. Eu lembro, presta atenção, eu li um livro uma certa feita, o livro do Flávio Alcaraz Gomes. Era um jornalista gaúcho de Porto Alegre. Ele teve em várias guerras, ele participou de vários eventos mundiais, e a Bíblia diz que aconteceu um ano que a Rádio Guaíba queria ir a um evento que aconteceria, a Copa do Mundo, que aconteceria na Suécia. E o que foi que aconteceu? Eles não tinham passagem, não tinham recurso. Era a Copa do Mundo que aconteceria aconteceu em 1958, não é? Por sinal, até o Brasil foi o campeão dessa Copa. E o Flávio Alcaraz, ele conta no livro, eu vou dar o nome do livro que você pode querer pesquisar, Flávio Alcaraz Gomes, Diário de um Repórter, 50 anos sem medo, não é? E ele conta que eles foram num evento que lá estava Rubem Berta. Se você não sabe quem é Rubem Berta era o presidente da Varig naquele tempo, naquele momento, no meado ali de 58, 60, 60 e pouco. E Rubem Berta, da Viação Rio-Grandense, né? Varig, Viação Rio-Grandense, ele tão somente foi nesse evento e pediu a Rubem Berta, presidente da companhia, as passagens de avião. Conta nesse livro, o Flávio, que Rubem Berta disse, olha, amanhã, às 2 horas da tarde, passa lá no escritório, na rua tal, rua direita tal, que não é aquela rua onde Paulo estava orando, e tão somente você vai ter as passagens. Homem de palavra. O Flávio conta que às 2 horas, no dia combinado, na hora marcada, ele tão somente foi lá no escritório e lá estavam as passagens de ida e volta para a Suécia. Homem de palavra. Agora eu pergunto, Rubem Berta era crente? Não. O Flávio era crente? Não. Mas homem que dá a sua palavra, homem que fala a verdade, seja ímpio ou homem de Deus, Deus está vendo tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado para falar somente a verdade. Nós que conhecemos a verdade, temos que ser pautados pela verdade. E eu quero lhe dizer que eu não estou aqui como pai, como super crente, não. Eu estou aqui trazendo um ensino para mim e para você, para a gente aprender um pouquinho mais. Quando a gente falar uma coisa, a gente tem que se esforçar para cumprir. Deu para entender? Olha, eu quero lhe dar só uma ideia. Imagine, amém? Quando Deus trouxe um julgamento para o mundo sobre o dilúvio, não é? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, sei rápido aqui, que Deus não se agradou do ser humano porque o ser humano era mau continuamente e o coração do homem era continuamente mau. Ou seja, Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí, a partir dali, Deus vai mandar um dilúvio para exterminar com toda a humanidade. E diz a Bíblia que tinha um homem justo chamado Noé. Agora, a pergunta que eu lhe faço. Quando Deus falou com Noé para que ele pegasse a sua família, separasse animais, separasse os casais ali e entrasse e construísse uma arca, a pergunta é para mim e para você. Tão somente, se Noé tivesse dito para Deus, amém, e ficasse lá, e tivesse ficado lá, com certeza eu e você não estaríamos aqui, porque não haveria outra geração. Não é verdade? Ou seja, a humanidade não existiria, seria retirada da face da terra. Ele disse amém, né? Mas ele também fez uma ação, ele também praticou. Ele também fez a arca, ele também saiu daquele lugar, porque senão estariam todos mortos. O segundo exemplo que eu tenho, não é? De Deus falar com a pessoa e a pessoa dizer sim, não é? E tão somente não desleixar, nós tivemos um exemplo, foi o de Jonas, não é? Disse sim para Deus, amém, amém, assim seja, e não foi para onde Deus mandou. Deus teve que dar um aperto nele, dar uma estreitada no Jonas. O segundo exemplo que nós vemos aqui, diferente, é também
a situação de Noé, mas tem um terceiro. Nesse caso, foi quando Deus trouxe um julgamento para Sodoma e Gomorra. Então Deus falou com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão ficou naquele negócio, não, mas se houver 50 justos, se houver 30, se houver 20, não é? Ele disse, olha, se tiver não destrua, se tiver não destrua. Agora pergunto, quando Deus trouxe a palavra, quando Deus enviou o seu anjo para falar com Ló, para que ele saísse de lá daquele lugar, não é? Daquele lugar horrível, daquele lugar de prostituição terrível. A pergunta que eu faço para você, se Ló tivesse dito amém, não é? Tanto Ló como Noé tivesse dito, olha, o meu espírito não está aqui, não é? Meu espírito está com Deus, eu estou na presença de Deus, eu amo ao Senhor, amém? Eu sou crente, mas eu vou ficar aqui, porque só está aqui a minha carne, meu corpo está aqui, mas meu espírito não está, não é? Amém, amém, não é? Se ele soltasse assim essa palavra assim, frívola de qualquer jeito, de qualquer maneira, amém, e ficasse lá em Sodoma, claro que ele tinha virado churrasquinho. Claro que o outro tinha boiado, não é? Igual isopor lá, toda a sua família tinha trazido um problema seríssimo para a humanidade. Então somente eles obedeceram o que Deus falou com eles. E a gente, crente, evangélico, católico, espírita, umbandista, seja o que for, não é budista, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós temos que ser povo de palavra, não é verdade? Jesus lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,37, o Senhor Jesus, falando lá sobre a questão do julgamento, ele diz que a nossa palavra, ela seja sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. É Jesus que está falando. Jesus nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Ele está dizendo, ó, a palavra do homem e da mulher de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Mas porque o que passa disso é de procedência maligna. Por que Jesus disse isso? Porque a gente sabe que lá em João 8,44, a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Então, quando você mente, quando você falta com a verdade, não é? Primeiro, você é um crente, ou seja o que for, sem caráter. Porque você pode dizer, não posso, não faço isso, não faço aquilo. Isso serve para tudo, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não estou trabalhando aqui em causa própria, nem trazendo nada aqui pela questão do que o pastor lá pediu o apoio lá, não. Esqueça isso. Eu estou trazendo aqui um ensino para nós crentes, para a gente tomar cuidado, senão a gente está desagradando a Deus, como diz a palavra lá em Provérbios, que diz que a segunda coisa que o Senhor detesta é a mentira. E estamos agradando Satanás, porque este é pai da mentira. E a Bíblia diz que nele não há verdade. Amém, meus queridos? Então presta atenção. Deus, tão somente, lá no livro de Números, versículo 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso promete e deixa de cumprir? Pegou aí? Sabe quem é que está falando aqui? É o próprio Deus. Deus está dizendo que o que ele fala, ele cumpre. O que ele tão somente fala, ele age. Então, tanto Deus age como Deus cumpre. As promessas de Deus na sua vida, que em algum momento da sua vida cristã você recebeu do Senhor através de um profeta, através de visões, através de sonho, vai se cumprir. Você crê? Agora diga amém. Diga assim seja, pastor. Certamente está estabelecido. Amém? Então, tão somente as coisas de Deus na minha e na sua vida que Deus promete, vai se cumprir. Deus vai agir no meu e no seu favor. Basta você reagir, não aceitar a situação que está vivendo, buscar o Senhor, invocar, orar, jejuar naquele propósito que você deseja, e tão somente as bênçãos do Senhor serão estabelecidas nas suas vidas. Amém, queridos? Pastor, qual é o texto? Número 23, versículo 19. Então, o Senhor está dizendo que ele não mente. E se nós somos cristãos, mentira não pode fazer parte nem da minha, nem da sua vida
em nome de Jesus. E aí você poderia perguntar para mim, pastor, por que o Senhor trouxe essa mensagem? Queridos, eu já estou terminando a mensagem. É porque, queridos, eu e você, nós vivemos em um tempo em que precisamos muito de Deus. Necessitamos muito do Senhor. Tanto para nossas causas diárias, materiais, físicas, tanto para as coisas espirituais. Então, meu irmão, se a gente quer se aproximar de Deus, a Bíblia diz que a gente tem que se libertar, se livrar. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em vários textos, lá em várias cartas, que a mentira é uma das coisas que nos afasta de Deus. Então que a gente tenha cuidado, que a gente seja sincero, crentes que falem a verdade. Eu não estou preocupado o que é que você vai achar dessa mensagem. Eu só estou preocupado de lhe trazer verdades que libertam e não deixar você na mentira que lhe engana, que lhe aprisiona e lhe afasta de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus, tome ela como um conselho vindo da parte de Deus. Jamais eu iria usar qualquer informações aqui que não viesse do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Deus cuida de você porque Ele ama você, Ele quer agir na sua vida, não é? Como está lá em Números 23 e versículo 19, mas Ele quer também fazer cumprir com suas promessas na sua vida. E você não vai ser pedra de tropeço para impedir, pedra de tropeço, para impedir que essas bênçãos se acheguem a você. Amém? Amém? Assim seja, está estabelecido, Deus proverá tudo que você está necessitando, tudo que você está pedindo. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e suficiente Salvador, receba o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando você e eu aceita Jesus, recebe o Senhor, o Espírito Santo passa a governar as nossas vidas, passa a nos dirigir, a nos conduzir. Então somente é Ele que nos revela o pecado, a justiça e o juízo. Pecado é mentir, faltar com a verdade. Que você receba essa palavra para a sua vida e que ela sirva para que você vá bem e viva bem nesta terra que o Senhor te deu para você possuir. Amém? Obrigado. Não esqueça. Vamos orar? Não esqueça de ir lá no canal. Hashtag Voltando para Casa Pastor Jorge e vai lá no link também. Mas vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Toma cada vida, cada família, cada pessoa que vai ver essa palavra, que vai ouvir essa palavra e vai ver esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente e que a partir de hoje eles tomem muito cuidado com esta maneira, com esse jeito de colocar lá palavras frívolas, palavras sem verdades, como amém para eles, mas tão somente esquecendo o grande significado que tem essa palavra na relação, na intimidade no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Forte abraço, uma paz do Senhor e boa tarde, boa noite e boa manhã para você. Deus abençoe.